Porque enquanto as autoridades seguiam ali escarafunchando palavra do dia, durante as investigações, a Polícia Federal também encontrou uma planilha de gastos fixos mensais de Jair Bolsonaro no celular de um dos auxiliares dele. O valor soma R$21 mil e, além disso, outro valor chamou a atenção. O ex-presidente teria gasto R$1.900 numa casa lotérica em abril de 2023. E o ex-presidente foi ao Twitter explicar esses valores. Vamos ver o que ele escreveu. Temos aí? Quando acumula um alto valor na Mega Sena, eu costumo fazer a fezinha. Sou homem de fé. Geralmente são jogos de R$5, 6 dezenas ou 35, 7 dezenas. Acumulando, repito, os jogos. Foi isso que aconteceu em abril de 2023. A PF foi para cima da pessoa que eu havia repassado os R$1.900 via Pix, sem saber que ela era o dono da lotérica. Os R$1.900 são múltiplos dos valores desses jogos. PF, continue investigando os meus Pix. Certamente encontrarão um repasse de R$100 mil, entre outros de menor valor. Só espero que preservem o nome dos beneficiários por questão humanitária, tá ok? Meus amigos. Bruno Pinheiro, me ajuda a destrinchar isso aqui e entender o que de fato pode estar em jogo. Chegaram a ganhar, na verdade, um dos bilhetes de Bolsonaro, né? O pessoal do PL ali fizeram esse bolão, mas não deu errado, enfim. E aí, essa discussão, você vê que usou esse valor de 1.900 para fazer um joguinho na casa lotérica. E aí, queria voltar um pouquinho sobre esse assunto que o PP estava dizendo, sobre essa lei, né, que regulamenta sobre o que é ou não é do presidente ou não é. Quando a investigação estava em andamento, as conversas entre os assessores de Bolsonaro, eles compartilhavam essa lei que o Gustavo Segre chegou a comentar. Porque tinha uma dúvida ali se era do presidente ou não era muito claro. E aí eles começam a compartilhar links de algumas reportagens com receio aí. A gente vai ter que devolver, recompra, não recompra. Aí são feitas algumas viagens para os Estados Unidos para comprar de novo, retornar, para fazer a devolução, levar na Caixa Econômica. Então, até mesmo durante esse jogo, né, que estavam levando as joias, não tinha essa clareza se era algo do presidente ou não. Então, essa lei era compartilhada conforme as reportagens iam sendo divulgadas, que um ministro queria reaver essas joias, queria receber esse material. Então, isso estava em discussão durante essa operação. Ou seja, não tinha uma informação clara se era do presidente ou não. Chegaram a consultar um chefe de toda de uma secretaria lá da presidência da República para ter informação. E aí, é nosso, não é? Recebeu de quem é? Então, isso ainda não é tão claro, porque antigamente era, aí veio uma resolução nova da Corte de Contas dizendo que não. Então, durante essa parte operacional, tinha discussão para saber a legalidade. A lei chegou a ser compartilhada, segundo a Polícia Federal. Bom, Bruno Pinheiro, também quero muito ouvir o Mano Ferreira nessa questão. É impossível o sujeito chegar ao posto mais alto da política nacional e não ter alguns esqueletos no armário, algum rastro de algo que não seja muito abonador, para assim dizer. Mas acho que talvez esteja perdendo tônus e força essas acusações na medida que vão tentando generalizar demais, né, o escopo das investigações. Você concorda, mano? Pois é, eu acho que tem alguns elementos aí. Primeiro, Bolsonaro tem que responder por muitos problemas no seu comportamento, especialmente relacionados ao 8 de janeiro, a postura dele relacionada à saída do país, a não ter cumprido o ritual democrático de passar a faixa para o presidente seguinte. Tudo isso são comportamentos gravíssimos que precisam ser apurados, ele precisa responder. Isso dito, quando se dilui as atenções a respeito do que tem a ser cobrado do presidente, com o inquérito sobre baleia, com questões sobre aposta na Mega Sena, raspadinha, você acaba diluindo o que realmente importa na atenção das pessoas. E, nesse sentido, eu queria chamar a atenção para um aspecto nessa conversa que estamos tendo sobre o caso das joias. Porque é escancarado, primeiro, eu deixo o debate sobre o que é crime e o que não é para os juristas. Meus colegas já fizeram uma explanação muito embasada e completa sobre os diversos decretos a respeito desse assunto, mas isso é um aspecto. Uma outra questão que está escancarada no que veio a público até agora é a completa confusão entre público e privado.
é o uso de assessores, por exemplo, do Mauro Cid conversando com pessoas da Embaixada Brasileira, ou seja, funcionários do Estado brasileiro, para, na interpretação favorável ao presidente, vender um presente privado, pessoal. Ou seja, estamos lidando com um caso de livro-texto de patrimonialismo. E eu acho que a gente não pode deixar isso de lado, não podemos perder de perspectiva, porque, na minha visão de Brasil, o patrimonialismo é exatamente o maior problema do nosso país desde a fundação, desde os portugueses, passando por todos os presidentes, a confusão entre público e privado e o uso do Estado brasileiro, do aparato do Estado, do aparato de governos, em prol dos interesses particulares daqueles que ocupam o poder e de seus amigos, é aquilo que desvia a entrega dos impostos de volta para a população em forma de serviços públicos essenciais, e é aquilo que nos afasta de ser um país próspero. Isso é a essência de instituições extrativistas, que, no fim das contas, fazem com que a nossa sociedade normalize a ideia de que aqueles que ocupam o poder podem pegar o dinheiro dos mais pobres através de impostos e usar para os seus próprios interesses pessoais e não para o fim real do Estado, que deveria ser a criação de oportunidades e a inclusão daqueles que estão excluídos. Bom, Mano Ferreira, a conversa está muito embasada, interessante, necessária, mas, Jesse Peixoto, direto ao ponto aqui. Por que Bolsonaro foi indiciado por desvio de joias e o TCU autorizou o presidente Lula a manter um relógio de luxo no seu acervo pessoal? Excelente, André. Eu acho que isso é autoexplicativo e eu acho que a grande questão é que nós precisamos de regras, como o Mano colocou, iguais para todos. E vale ressaltar, até estou aqui com os dados em mão, que quando houve a auditoria do Tribunal de Contas, que tanto o Segré quanto o PP mencionaram, mostrou-se que Lula e Dilma, eles teriam incorporados ao acervo público apenas 2,11% dos presentes recebidos, meros 15 itens. Então, a gente precisa ver que o Lula recebeu 568 incorporou, devolveu à União 9. E que a Dilma havia devolvido de 144 somente 6. E desses itens, depois, esses itens foram, de fato, vários deles devolvidos, outros não, como no caso do relógio. E no caso da Dilma, inclusive, alguns itens não foram encontrados. Houve uma multa, o TCU até fez uma multa para a Dilma em relação a isso, mas, de fato, existia o quê? Uma confusão em relação ao que se pode incorporar ou não. E tem uma diretoria de documentação histórica da República que faria essa classificação, em tese, entre os itens pessoalíssimos, então, joias, bonés, colares, e aí existe uma discussão se joias são, se relógios são, e os itens que deveriam ir para o acervo público. E isso não seria parte do Bolsonaro chegar lá, ou a Dilma, ou o Lula, e falar esse item é, esse não é. Haveria ali uma curadoria para isso. Isso não está em curso, não existe uma legislação, é tudo muito não claro, e o que a gente vê aqui é uma situação onde as réguas e os tratamentos estão diferentes, o que prejudica bastante as pessoas a verem credibilidade, muitas vezes, nessas decisões. E vale ressaltar que o erro da PF de jogar 25 milhões e depois mudar para 6 milhões, e a imprensa repercutiu o dia inteiro 25 milhões, é gravíssimo. Esse sigilo foi levantado, não houve ali um acompanhamento, uma checagem em relação a isso, então é muito grave que a gente tenha repercutido, que muitas vezes a imagem da pessoa fique manchada por causa disso. Então, de fato, muito abaloado, muito rápido e mal feito.